Bem, eu queria inicialmente cumprimentar o senador Paulo Paim, o senador Paulo Davi, os colegas da mesa e todos os presentes e aqueles que nos assistem aí pela TV Senado. A FENAM se sente muito honrada de estar aqui, ter recebido esse convite e contribuir neste debate. Inicialmente, eu gostaria de reconhecer a meritória, a preocupação desta Casa, do Senado, do senador Cristóvão, com o problema dos vazios assistenciais no nosso país. É de conhecimento de todos a situação, a preocupação da nação com a ausência de profissionais médicos e outros profissionais de saúde em vários municípios, em cerca de 500 ou 1.000 municípios nesse país. E o nosso governo atual tem se debruçado sobre isso e tem apresentado algumas soluções que, a juízo das entidades médicas, não respondem adequadamente a este problema. Um deles é o PROVAB, Programa de Valorização, entre aspas, da Atenção Básica, importação de médicos estrangeiros, particularmente cubanos, anunciada recentemente, agora na segunda-feira, abertura indiscriminada e sem critérios de escolas médicas. Tem cerca de 60 ou 70 escolas aí no prelo para serem abertas, e aqui a proposta que vai vendo o serviço civil obrigatório. A nossos juízos, não resolve o problema. Mas eu gostaria de me debruçar no mérito do projeto de lei, que nós entendemos que altera profundamente a grade curricular e o conteúdo programático dos cursos de medicina das escolas públicas e aquelas privadas alcançadas pelo projeto, na medida em que determina que, por exemplo, no inciso 2º do artigo 2º, programas de prestação de serviços de saúde, vejam bem, prestação de serviços de saúde destinados especificamente ao exercício social da profissão em municípios com menos de 30.000 habitantes, sejam responsabilidade das instituições de educação superior públicas. Portanto, a universidade, segundo o projeto, ela assume uma responsabilidade de prestação de serviço de saúde desses municípios. E exige, no inciso 3º, experiências curriculares durante todos os períodos dos cursos que reproduzam, vejam bem, que reproduzam as condições reais de trabalho em comunidades carentes e isoladas, que desenvolvam habilidades, entre outras, de percepção de problemas de saúde e de tomadas de decisão autônomas e eficazes que garantam os direitos da população. Muito bom, eu quero dizer que acho muito interessante isso, professora Maria do Patrocínio. Entretanto, será que a universidade, será que isto, de certa forma, não fere a autonomia universitária? Será que a universidade terá recursos para custear isto, para fazer frente ao que a lei está determinando? É a pergunta que eu queria aqui deixar para o relator. Um outro aspecto que eu queria levantar aqui é em algo que me preocupou muito, no inciso 2º, quando diz municípios com menos de 30.000 habitantes. Eu fiquei muito alegre e satisfeito, porque nós temos cerca de 70% dos municípios desse país têm menos de 50.000 habitantes. 80, salvo engano. 30.000. Muito bem. Agora tem um e/ou, senador Paulo Paim, e/ou em comunidades carentes de regiões metropolitanas. Aí não entendi mais. Porque se nós queremos levar pessoas, médicos, para áreas de difícil acesso, difícil provimento, lá na minha região norte, esse e/ou não me parece adequado aqui neste momento. Um aspecto muito importante, meritório, a meu juízo, no projeto, é o vínculo. Ele não poderia deixar de ser, cumpre a lei, determina. Veja que o projeto ele se preocupa com isso, que todos os que forem prestar esse serviço civil obrigatório tenham vínculo, tenham os direitos trabalhistas. Isto é importante por quê? Porque causa tanta espécie a esse sindicalista que vos fala. Porque, lamentavelmente, senador Paulo Paim, está generalizado no país que os médicos trabalham de boca. Os médicos da minha região, mas não só da minha região, do resto do Brasil, não têm sequer um vínculo empregatício. Recebem diretamente na conta. Esta é uma denúncia que eu quero fazer nessa casa aqui, e na vossa presença, e na presença do senador Paulo Paim. É uma vergonha para esse país o que se faz com os médicos brasileiros no interior do nosso país.
A outra questão que não está aqui são as condições de trabalho. Não há nada do projeto que exija que os municípios tenham condições adequadas de trabalho. Isto é muito preocupante. Um outro aspecto, não menos importante, a remuneração. A remuneração não é a principal motivação de um trabalhador. Isso está muito bem comprovado. Entretanto, é importante para a subsistência do trabalhador. E aqui no projeto prevê que a responsabilidade da remuneração será das secretarias estaduais de saúde ou secretarias municipais de saúde, que pagam hoje salários vergonhosos aos colegas médicos. Vergonhosos. No município de Belém, o salário do médico, o salário base do médico é o salário mínimo. Ele, com penduricalho, chega a R$ 2.500 a R$ 3.000. No município de Belém, posso falar da minha realidade. É isto que nós vamos oferecer a estes médicos, que serão obrigados a ir para essas cidades com 30 mil habitantes? São valores desta monta? Este é o verdadeiro motivo porque nós não temos médicos no interior, e não porque os médicos não querem para o interior. Então, estes médicos poderão ser submetidos, data venha, a condições análogas à escravidão, porque são obrigados a ir trabalhar por uma remuneração que nós não temos agora, não sabemos, e em condições que não estão aqui previstas. Então, as condições de trabalho e, minimamente, a definição de um patamar razoável de remuneração é preciso que conste nesse projeto. Após 2 anos, o estudo da demografia médica do Conselho Federal de Medicina já mostrou isto. Os médicos que vêm e que vão para o interior voltam para as capitais. Os médicos que conseguem revalidar, que vão para o interior, na primeira oportunidade eles vêm para os grandes centros. É o que vai acontecer com esses profissionais. Eles vão passar 2 anos numa verdadeira extensão do curso de medicina para 8 anos e depois eles vão para os grandes centros. Isto é fixação de médicos no interior? Nós vamos fazer um turnover de médicos a cada 2 anos dessas populações de 30 mil habitantes? A meu juízo, senador Paim, isto é uma burla ao Sistema Único de Saúde, que pede, na atenção básica, um vínculo mínimo da equipe de saúde com a população, com a comunidade. Então, esses médicos irão lá prestar um serviço com toda a sua inexperiência, em condições que nós desconhecemos, contando o tempo para voltar a ir para o Rio, para São Paulo, para os grandes centros, fazer a sua residência e aí livres dessa obrigação. É isto que nós vamos oferecer à nossa população? É a população que deveria, pelo sistema de saúde, ser privilegiada, porque a equidade faz parte dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde? Não acredito nisso. Não acredito que esta casa queira isto para a população brasileira. Ela quer resolver o problema. Ela quer resolver o problema e isto é absolutamente meritório. Por último, por penúltimo, melhor dizendo, a questão de por que são os médicos. A pergunta já foi feita nessa sala. Eu queria um pouco mais à frente. Por que só médicos? Porque a equipe de saúde não é só composta por médicos. A equipe de saúde ela é bem mais ampla. Mesmo a equipe da atenção básica. Ela é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Este é o básico. Esta equipe ela é apoiada com 2 e 3 por um núcleo de assistência, né, um núcleo um NASF que tem especialistas, que tem outros profissionais, nutricionistas, pediatras, ginecologistas. Então, nós vamos levar, então, só os médicos para o interior. Por quê? Por que só os médicos? Por fim, eu queria, nestes 40 segundos que me restam, fazer coro com a mesa e ponderar a esta casa que nós precisamos resolver o problema definitivamente. E resolver o problema definitivamente significa enfrentarmos o desafio de oferecer à população brasileira médicos de Estado, uma carreira médica que tenham como carreira seja um instrumento de gestão, que seja um veículo de contínua formação desse profissional tão importante e que dê aos médicos perspectiva de futuro e dê à população profissionais efetivamente qualificados para atender às suas necessidades de saúde.
Era isso, senhores. Senador Ciro Miranda.